Você sabe o que significa o pardês ou método alegórico figurativo? Você já ouviu falar em Orígenes e a escola de interpretação de Orígenes? Não? Fica nesse vídeo que eu vou fazer um breve resumo de algumas aulas que nós teremos em nosso curso de interpretação bíblica, que faz parte de um curso maior, que é um curso de teologia bíblica sistemática e reformada das Escrituras, que nós estamos estudando esse ano de 2024. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também deixar aqui a sua opinião, respeitando a opinião do próximo, tá bom? Na língua hebraica nós temos o pardês, que na verdade é uma junção de um conjunto de palavras hebraicas, 4 palavrinhas hebraicas. A primeira palavra é pshat, drash, remes e sod. Esse conjunto de palavras pode parecer estranhas para você que ainda não teve contato com a interpretação bíblica ou com a matéria de hermenêutica. E como eu já disse para você, nós iremos iniciar um novo módulo em nosso curso teológico, e se você tiver interesse em participar, diga eu quero aqui nos comentários, que eu estarei entrando em contato com você no seu privado. Esse conjunto de palavras dá aos intérpretes das Escrituras um sentido figurativo e não propriamente um sentido literal de interpretação bíblica. E talvez o que mais promulgou essa ideia de um sentido oculto, ou sod, ou pardês das Escrituras, de interpretação, foi um homem chamado Orígenes. Quem foi esse homem? Orígenes viveu por volta do ano 185 a 254 d.C. e ele usava o método alegórico figurativo, como por exemplo o sod, para interpretar as escrituras. Alguns exemplos do que ele fazia no que tange a interpretação bíblica, veja só. A parábola do bom samaritano de Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35. Era Adão, Jerusalém era o paraíso, Jericó era o mundo, os ladrões e assaltantes que espancaram o homem eram forças inimigas, ou seja, os demônios. O sacerdote que passou de largo era a lei, os levitas que também passaram de largo eram os profetas, o samaritano que ajudou o homem é Cristo. Quanta criatividade no texto, não é mesmo? Tudo isso para tentar colocar um ar de mais espiritualidade no texto, um ar mais alegórico, mais figurativo no texto, para dar uma interpretação meio que obscura no texto, que ninguém consegue ler, que está além das entrelinhas. Notaram como esse método de interpretação figurativo, ele tira a noção de realidade textual, de literalidade textual, e leva para as viagens, leva para as interpretações malucas, as maluquices da mente humana, espiritualizando coisas que não podem, que não devem ser espiritualizadas, e que o texto absolutamente não diz isso. Em nenhum momento a parábola do samaritano está usando essa linguagem e dizendo o que Orígenes dizia. Pode parecer engraçado, mas a maioria das igrejas pentecostais que nós temos no Brasil usa esse método de Orígenes, o método alegórico figurativo. Eu já vi pseudos teólogos pentecostais dizendo que o trono de Deus tem rodinhas e que Deus fica girando, 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 e faz uma interpretação totalmente maluca da visão de Ezequiel e por aí vai. Isso é o de menos, porque muita gente pega mergulhos de Naamã e faz 7 mergulhos de campanha para cura, para bênçãos. Pega a espada de Gideão, cajado de Moisés, óleo de unção e por aí vai. Tudo isso um método alegórico figurativo que causou um desastre terrível na igreja brasileira. A igreja brasileira usa até hoje o método de Orígenes, o método alegórico figurativo, lendo as escrituras por essa lente. Para resolver esse problema, o método da hermenêutica é muito simples. Sempre quando formos ler um texto bíblico, primeiro nós vamos para a literalidade textual, respeitando o contexto cultural, que é um contexto maior da passagem, e o contexto imediato, que podem ser os versículos anteriores
ou os versículos posteriores ou até capítulos anteriores ou posteriores do texto. Se o texto pede para ser interpretado de forma simbólica, de forma figurada e não literal, como por exemplo o livro de Apocalipse, nós vamos interpretar de forma simbólica e não literal. No entanto, quando o texto pede para ser interpretado de forma literal, que é o caso da parábola do bom samaritano, apesar de ser uma história, uma parábola, o fim da parábola já mostra a literalidade. Jesus tinha um propósito bem definido ao dizer essa parábola. Nós não podemos figurar, nós não podemos alegorizar todas as coisas da Bíblia. Por isso, o método alegórico figurativo, o pardês, o sode, o drache, todas essas formas de interpretação judaicas no texto, elas não passam pelo crivo da hermenêutica quando aplicados, como tem sido aplicado nos dias atuais. É necessário bastante atenção com relação a isso. Para isso, você precisa aprender a interpretar corretamente as Escrituras. E se você ficou preocupado sobre como você está interpretando corretamente ou erroneamente as Escrituras, eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos com matrículas abertas no nosso curso de interpretação bíblica, que irá se iniciar na próxima semana, que está dentro de um pacote maior de curso de teologia. Então, eu estou abrindo vagas para esse novo semestre, esse novo módulo de estudos bíblicos que nós estamos tendo. Nós temos aí mais de 50 alunos estudando as Escrituras conosco, divididos em 2 turmas semanais, e eu quero você dentro dessa turma. Diga, eu quero rapidamente, porque as vagas são limitadas, você tem somente esta semana. Diga, eu quero, que eu estarei entrando em contato com você para mais informações. Aguardo você na nossa sala de aula. Deus abençoe.